Olá, vamos para mais um vídeo aqui e falar sobre a nossa THL aí, né? Que a gente está com a operação de uma THL no BOVA 11 e mostrar o que aconteceu aí agora que o BOVA 11 teve uma queda, o que aconteceu com nossa THL tanto da put quanto da call. E aí a gente vai ver o que a gente fez aí, né? Uma vez que o papel saiu daquele range, o que que a gente conseguiu fazer tanto com uma e quanto com a outra, né? Porque quando o papel sai daquele range, eu já tinha falado que não é bom para THL. Então, o vídeo de hoje a gente vai mostrar aí o que aconteceu. Bom, vou começar falando aqui da nossa THL com put, né? E o papel caiu aí um pouco, né? Saiu do nosso próximo lá do nosso range do 124, que é a nossa THL aqui estava montada no 124. E com isso começou a gerar prejuízo aí para essa THL, né? Como eu já tinha falado, esse tipo de estratégia a gente já monta com um capital que você pode correr o risco de perder. E foi isso que a gente viu aqui. Na segunda-feira, né? O papel eu pensei até que ia cair mais, não caiu tanto. Ficou ali por volta dos 122. Acabei esquecendo aqui de pegar os dados de fechamento. Então a put, né, que eu tinha vendido lá por 1,14 já tinha se valorizado, tinha ido para 1,80. Mas aí a gente sempre tem ali a nossa salvaguarda, né, para esse tipo de operação. E aí eu fui acompanhando, quando foi na terça-feira o papel caiu mais um pouco, aí a put aqui já se valorizou bastante, né, foi lá para 2,98. Então aí já começou a ficar ruim para a gente porque a put mais curta, né, a que vence primeiro, começa a sensibilizar mais ao movimento do mercado do que a mais longa, né. Então a curta começa a chegar mais próximo aqui do preço da longa e isso é ruim para a gente. Aí quando foi no dia 17, o papel, eu já comecei a pensar em mexer na operação, né? O papel caiu mais, foi lá para 120, né? O BOVA 11. E aí, novamente, a nossa put vendida caiu bastante. Já estava lá sendo precificada a 3,24, enquanto a nossa longa estava ali por volta de 3,47. Então, a ideia aqui não seria nem fazer a rolagem, porque o valor da venda aqui, né? Na verdade, para eu recomprar essa put que eu estava vendido e vender da próxima semana, já estava bem próximo um do outro. A put tem esse problema. Quando ela vai ficando muito dentro do dinheiro, muitas vezes você não recebe dinheiro para rolar. Chega um momento em que acontece de você ter que pagar para rolar. E aí eu não acho esse tipo de operação interessante. Então, se eu encerrasse essa operação, eu até anotei aqui, eu realmente recomprei, né, a put que eu estava vendido por 3,44. Isso aconteceu. E eu conseguiria vender a put que eu tenho, né, que vai vencer no dia 17, por 3,65. Então seria a forma que eu conseguiria encerrar essa THL, né? Ou seja, ela ainda não ia dar 100% de perda. O que a gente pode ver aqui, né? Ou seja, se eu encerrasse a operação, ia chegar nesse resultado aqui. Eu ia perder 3,35, o que representaria lá pelo valor aqui investido, né? É uma perda de 36%, tá? Levando em consideração o capital que eu coloquei em risco. Então não daria uma perda total. Mas eu acabei preferindo transformar essa THL em outra operação. Então eu recomprei, né, a que eu estava vendido, e acabei transformando ela numa, o pessoal chama de broken wings, e também pode ser conhecida como borboleta de asa quebrada. Aí eu até abri aqui no opções.net só para a gente entender como é o desenho, né, desse tipo de operação. Ela fica com esse gráfico aqui, né? Por isso que é chamada aí de borboleta de asa quebrada, porque na borboleta normal esse lado aqui é assimétrico, né? E na borboleta de asa quebrada, para um lado você tem um certo prejuízo. E aí o que eu fiz? Eu aproveitei aquela put que eu já tinha comprado,
né, que é do 124, eu mantive, que vai vencer no dia 17/5. E aí eu vendi put também para o dia 17/5, né? Aí aqui agora não foi mais uma estrutura semanal, todas as opções aqui têm o mesmo vencimento. Eu vendi dobrado o strike 120, e para me proteger, se o papel continuar caindo muito forte, eu comprei put lá do 115, né? Claro que não foi nessas quantidades aqui, tá? Isso aqui é só para tentar explicar aí como foi montado essa borboleta de asa quebrada. E aí, voltando aqui, é o que a gente tem, com os valores, né? Então, eu mantive aqui, né? Tanto que eu trouxe para aqui os valores que eu tinha lá, da minha THL. Ou seja, eu tinha já essa put comprada por 1,60. Aí eu vendi o dobro aqui no strike 120. O ativo estava em 120,48. Eu recebi 1,68, né, por cada put, né? Aí no caso eu recebi dobrado, então eu recebi 33,51. Só que se eu deixasse só dessa forma aqui, na verdade eu estaria, né, se eu deixasse só da forma que está aqui em cima, comprado em 10 e vendido em 20, eu estaria fazendo outra estratégia, né, que chama put ratio spread, né, ou seja, seria uma trava aí assimétrica, né, ou seja, eu teria uma parte mais vendida do que eu estaria comprado, então eu estaria com a parte descoberta, e a ideia não era comprar o papel se ele caísse ou ficar com esse risco descoberto. Aí, para gerar uma cobertura para esse risco, eu fui bem mais lá embaixo e comprei uma put, né, mais barata. Se fosse para montar essa estratégia do zero, não seria interessante, porque geralmente quando você monta essa estratégia, você quer pagar bem pouquinho, ou na maioria das vezes você quer entrar até recebendo. Então, se eu não tivesse essa put aqui ainda do 124, não seria interessante para eu montar a estratégia no dia que eu montei lá, né? E foi no dia 17/4. Porque eu teria que pagar um valor, porque essa put aqui estaria lá, né, nos 3,60, 3,50 e alguma coisa, e aí não ficaria interessante. Mesmo eu recebendo aqui dobrado no meio e comprando uma put mais embaixo, não, eu ia ter que colocar um valor considerável para entrar, e a ideia da estratégia não era essa. Então aqui, na verdade, o que eu tenho é só mais uma estratégia para a gente estudar, e caso ela dê certo, né, ou seja, com isso também eu trouxe o meu ponto para um valor mais próximo de onde está rondando o ativo no momento, né? Trouxe ali mais para próximo do 120. E para eu ter um lucro na estratégia que eu montei agora, o melhor lucro, o papel tem que ficar parado ali por volta dos 120, né? Caso isso aconteça lá próximo do vencimento, que agora tem tempo, né? Vai ser lá no dia 17 de maio. Quando chegar lá próximo, se tiver por volta ali do 120, é bem provável que eu vou conseguir recuperar o dinheiro aqui perdido, né, com a THL. Mas tem um porém, né? Aqui agora eu tenho um risco também, em que eu posso, apesar de ser um risco controlado, né? Eu prefiro a operação desse tipo até. Eu tenho um risco agora que eu posso perder aqui, né? Nesse strike 115. Se eu tivesse comprado uma put aqui do strike 116, o meu risco ia ficar no 0-0, né? Mas como eu comprei o 115 e aí formou aquela borboleta da asa quebrada, é por isso que faz aquele formato, eu corro o risco aqui de R$ 1 por opção vendida, né? Porque você tem aqui a seguinte estrutura, né? Estou comprado no 124, vendido o dobro no 120. Então, se o papel ele cai, se ele para aqui nos 120, por exemplo,
eu ganho R$ 4 isso lá no vencimento, né? Próximo do vencimento, claro. Esse tipo de estratégia, ela só vai te gerar o resultado lá mais próximo do vencimento. Então eu ganho aqui os R$ 4 aqui dessa put que eu estou comprado. Aqui vira pó e aqui também vira pó. Se o papel sobe, né? Aí tudo vira pó, né? Vamos supor, o papel foi para 125. Então aqui tudo virou pó e perdeu o valor. Agora, se o papel cair, por exemplo, para 118, aí que eu começo a ter problema, né? Só um exemplo. Se o papel cair para 118, eu ganho R$ 6 aqui com essa. Vou perder R$ 2 aqui. E aqui tem que lembrar que aqui eu tô perdendo dobrado, né? No meio. Então, os R$ 2 que eu tô perdendo, na verdade, eu perco 4 e ganhei 6 lá em cima, então vou estar ganhando só R$ 2. Depois eu vou tentar montar outro vídeo falando melhor dessa estratégia e montar uma planilha para a gente ver os cenários, né, o que acontece em cada ponto. E aí também quando chegar lá no final, aí eu tento mostrar melhor o que aconteceu aqui e quais seriam. Lembrando que o melhor cenário para mim é o papel ficar aqui o mais próximo dos 120. Não vou ficar muito entrando em detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí, então, por aqui, nessa planilha aqui, por enquanto, eu estou aqui anotando os prejuízos que eu tive lá na THL, né? E aí, agora eu vou ver o que vai acontecer aqui com o resultado dessa. E lembrando que a THL aqui a gente poderia ter encerrado e ela teria esse prejuízo aqui de 3,35, que seria aí de 36%. E a nossa THL com call também da mesma forma, quando o papel se movimenta muito é ruim. E é o que a gente pode ver aqui. E aí eu não transformei ela em outra operação. Eu apenas mantive, né? Fiz a rolagem aqui. Eu estava vendido no 126 que vencia dia 19. Como o papel estava longe, né? Estava lá por volta do 120. Aí eu nem fiz a rolagem. Deixei isso aqui virar pó. Aguardei até na sexta-feira. E aí na sexta-feira mesmo eu já vendi uma nova call. Só que aí eu já não vendi para a semana seguinte, tanto que eu coloquei aqui número 4, porque eu não vendi para a semana 3, né? O que seria ali a semana 3. Eu teria ainda o vencimento do dia 26 de abril, aí eu já vendi para 3 de maio, por causa do valor, né? Seria um valor muito baixo para vender a próxima aqui. E aí eu recebi 23 centavos com isso, e com isso aqui, o que eu estou tentando fazer? Pelo menos minimizar, de início a ideia é essa, né? Minimizar um possível prejuízo da estratégia. E ao mesmo tempo, se o papel voltar lá para próximo aqui do 126, a minha call aqui, que eu estou comprado, que nesse momento está valendo bem pouco, que a gente pode olhar aqui, né? Ou seja, no dia 18 lá ela estava valendo só 52 centavos. No dia 17 ela estava ainda valendo 71 centavos. Se o papel voltar a se aproximar lá dos 126, a call comprada ela ganha valor. E vamos supor que o papel lá perto do dia 3 volte para os 125. Não estou falando que isso vai acontecer, né? Mas se o papel voltar para perto dos 125 no dia 3, essa call que eu estou vendido vai virar pó, né? Que ela é 126. Mas essa aqui vai ter ganhado valor, então aí eu consigo sair com um valor melhor da estratégia como um todo, ou ainda talvez eu consiga vender, né? Mais uma semana aqui entre o dia 3 e o dia 17. E aí eu vou conseguir diminuir o meu prejuízo, que nesse momento, né? Se eu conseguisse, por exemplo, vender a que eu estou comprado por uns 50 centavos, vamos supor, o meu prejuízo nessa THL seria de 50%, né? Ou seja, a metade do capital que eu coloquei aqui estaria perdido. E aí, lembrando, a THL é desse jeito, né? Diferente de uma venda coberta ou de outra estratégia, porque você tem que já entrar
pensando que é um capital que você pode arriscar. Então aqui agora a ideia é o que? A gente vai continuar acompanhando aqui a call, né? Apesar que eu posso continuar fazendo acompanhamento, ver como vai reagir o papel, né? Não sei se vai ter mais notícias aí que podem impactar mais a bolsa e jogar mais para baixo. Lembrando, se isso aqui fosse em ações, eu não teria coragem de ter deixado essa call aqui, que eu estou vendido até na sexta, né? Para esperar ela virar pó, porque a gente sabe que ativos isolados conseguem subir ou cair numa velocidade até maior do que o próprio índice, né? Geralmente a gente não vê movimentos tão fortes assim no índice, mas em ações de forma isolada a gente vê. Então, por isso que eu tive até coragem, não recomendo ninguém deixar. Estava na quinta-feira eu conseguiria comprar essa call por uns 2 centavos, mas para mim não fazia mais sentido porque o papel tinha caído bastante. Eu não acreditava que de um dia para o outro ele ia conseguir ultrapassar aqui os 126. Então espero que tenha entendido, né? Eu não estou aqui falando que a Broken Wings seria o manejo ideal para uma THL que está dando, que entrou no prejuízo. Foi só uma forma que eu quis ali meio que aproveitar, já que eu tinha uma put comprada, e eu quis alterar, né, essa operação. Talvez o mais certo seria eu ter feito o quê? Uma vez que essa THL aqui tinha dado uma saída com prejuízo, era pegar, encerrar essa operação e abrir uma nova THL na linha do dinheiro, né? A maioria das vezes o que é orientado é isso, você vai abrindo ali, vai fazendo, muitas vezes se você tem um capital disponível para esse tipo de estratégia, você vai montando as THLs ali em diferentes faixas de preço, porque à medida que o papel vai se movimentando, vai acontecer isso. Tem THL que vai ter prejuízo, outra vai ter lucro, e no fim das contas você vai fazer o balanço ali do que você conseguiu. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.